Então, muito boa noite, mais uma vez aqui na cooperativa. O meu nome é Rafael Ploden. Vou dizer isto para a rádio só, acho que já toda a gente me conhece, pelo menos todos aqueles que estão aqui na sala. Quero-vos agradecer por terem vindo a deste evento. Como já temos vindo a fazer, vamos apostar muito em ter este tipo de eventos aqui na cooperativa, que são essenciais também para ver um pouco daquilo que é a história de Portugal, de algumas pessoas em particular que hoje vão ser aqui apresentadas, e também ver como é que estes caminhos do passado vão dar deste futuro e esta nossa terra e um futuro muito melhor do que aquele que nós estamos a viver agora. Dito isto, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo e até já. Umas palmas aí. Bom, antes de mais agradecer à Cooperativa Cultural Popular Barreirense a assistência do espaço para nós realizarmos isto conjuntamente aqui com a editora Tradição. A ideia aqui é que nós façamos aqui uma abertura com esta editora e não só. Os livros que esta editora tem vindo a publicar são certamente de grande interesse para nós e de interesse a nível geral, a nível nacional também. A Associação das Coletividades, para aqueles que não conhecem, é uma associação, uma estrutura descentralizada da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, e tem como objetivo ajudar as coletividades a poderem caminhar de forma equilibrada e sustentável. E neste caminho que nós temos feito algumas... temos entrado por alguns caminhos que têm a ver com a publicação de alguns livros. Temos uma editora associativa, para aqueles que não conhecem e não sabem. Já publicamos 2 obras. Aqui o objetivo não é ganhar dinheiro, não é uma editora comercial, também não é o vosso caso. O vosso caso é transmitir e divulgar a cultura portuguesa, mas aqui nós, com esta micro-editora associativa, a ideia é publicar e promover também alguns autores e também algumas pessoas que têm algum trabalho ainda muito escondido, não é? E que nós vamos atrás dessas pessoas, têm trabalho aí que é extremamente importante e, se isso fosse divulgado e promovido, era extremamente importante para o Conselho e não só a valorização também da memória coletiva que todos nós defendemos. Mas a ideia aqui é que nós, a Associação das Coletividades, com o movimento associativo do Conselho do Barreiro, com todas as coletividades do Conselho, que façamos aqui algumas sessões, não só com a Tradição, mas também com outras editoras e também com outros escritores e com outros autores que queiram divulgar os seus livros. Calhou aqui a Alternativa Rádio. A Alternativa Rádio, para quem não conhece, é um projeto de comunicação da Associação das Coletividades do Conselho do Barreiro. Como o nome diz, a Alternativa Rádio é uma rádio online que pretende divulgar e projetar tudo aquilo que as coletividades realizam, os projetos, as ações, os eventos, e não só, também entrar por uma perspectiva cultural. Também divulgamos o fado. Tivemos um ilustre dirigente associativo connosco, que todas as semanas tinha um programa de fado e num espaço muito, muito pequeno trazia alguns fadistas e era acompanhado da viola e a guitarra. E às vezes havia pessoas cá fora com a porta aberta, isto passava-se num centro comercial e alguns estão aqui presenciaram. Cada porta viam e ouviam e assistiam àquelas sessões de fado. Esse nosso dirigente associativo já não está cá entre nós, mas foi uma grande proeza dentro da Associação das Coletividades e dentro da Alternativa Rádio. Para nós agora é um prazer imenso receber já através do Cineclube e através do Luz e através da Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense dos Pincheiros, aquela grande homenagem a José Afonso, que foi extremamente importante para o Barreiro e para a memória e todos aqueles que estiveram lá a recordar, mas a ideia é que nós possamos trazer aqui e reconhecemos esta obra que vocês estão a fazer. E depois há aqui uma particularidade que é extremamente interessante. O Otávio Fonseca, que é autor deste livro,
é um membro permanente da Alternativa Rádio. Faz um programa todas as semanas que é Os Cantos da Casa e fala sobre música portuguesa e nós temos todo o gosto de recebê-lo aqui, como recebemos na Alternativa Rádio a transmitir o seu programa com todas aquelas nuances que ele tem e mostra, porque é um homem com uma sapiência muito grande na área da música portuguesa. E por isso mesmo sentimos-nos honrados, quer a Associação, quer a Alternativa Rádio, e certamente que a Cooperativa Cultural de Padrense, a mesma coisa, de receber-vos aqui nesta nossa casa, vossa casa, e é extremamente importante nós estarmos aqui a partilhar e a conhecer mais a fundo e a pormenor o que é que vocês têm feito. Então, muito obrigado. Eu também sou homem da rádio. Fiz rádio profissional há muitos anos em Macau. Agora faço na Rádio Universitária do Minho, também já há bastantes anos. Portanto, sei muito bem o que é a rádio e é um prazer ainda por cima estar em direto a uma rádio. Antes de mais, agradecer o vosso convite, agradecer às pessoas que aqui estão. É sempre um prazer muito grande partilhar aquilo que nós andamos a fazer com quem tem interesse. E não é preciso que haja muita gente, é preciso que haja algumas pessoas que tenham interesse. E isso é que é importante. Tanto faz estarem 10 pessoas muito interessantes, como estarem 50 que não ligam a nada nenhuma. Portanto, é isso que nós queremos já dizer. E é um prazer estar aqui e estar no Barreiro, como aliás referiste. O ano passado estivemos no Luz Futebol Clube a passar uma gravação histórica, que alguns amigos que estão aqui já ouviram. Uma gravação incrível dos anos 60, de 67, com o Zeca Afonso, a Odete Santos a declamar poesia, o Carlos Paredes a tocar, e depois o Zeca voltou outra vez. Enfim, foi uma coisa fantástica, a direção foi presa, enfim, uma história muito curiosa, que por acaso está relatada neste livro aqui, que eu depois no fim ainda vos falo um bocadinho dele. Bom, mas hoje aqui vamos falar essencialmente de Carlos Paredes, e para quem não sabe, começamos logo por mostrar a capa e dizer-vos já uma coisa. Esta foto é do senhor chamado Augusto Cabrita, portanto tem tudo a ver com o Barreiro, não é? O neto dele, que se chama também Augusto Cabrita, tem o mesmo nome do avô, ofereceu-nos uma reportagem que ele fez com o Carlos Paredes. Estava inédita, portanto está publicada aqui no portfólio, que temos aqui uma das peças do livro, é também um portfólio fotográfico, tem fotografias fantásticas, do Augusto Cabrita, feitas em 2 locais, na Torre de Belém e no Parque Eduardo VII. E depois temos também outras fotos do concerto, que eu vos vou falar a seguir, e também de um grande amigo meu, que é um grande fotógrafo, o Inácio Luger, meu amigo de escola primária em Portimão, vejam bem, e que vim a reencontrar quase 50 anos depois. Bom, vamos então falar do livro. Eu tenho aqui os apontamentos e vamos ouvir alguns sons, porque este livro, antes de mais, também dizer-vos uma coisa muito importante. O que é que este livro tem de especial? Para já tem de especial que é uma abordagem toda à discografia do Carlos Paredes. Portanto, analisa os discos todos um a um, e não é só os discos, é as histórias de vida dele, as entrevistas, episódios interessantes, mas tem esta componente sonora que são 3 CDs. Então o que é que temos aqui? Temos 2 CDs que são um concerto que ele deu em 1984 no Teatro Carlos de Alberto do Porto. Poderia ser um concerto como outro qualquer, mas não foi. Num sábado ele fez o concerto foi uma coisa inacreditável, ficou toda a gente espantada. E então no domingo ele ia repetir o concerto e gravar o concerto precisamente por causa de ser uma coisa muito diferente e inédita. Qual é o ineditismo desta gravação? É que o Carlos Paredes apresenta as músicas uma a uma. Chega a falar 7 minutos. Conta histórias, mostra a cultura geral que ele tinha, que era um homem extremamente culto, que não dava nas vistas, era muito humilde, não dava entrevistas, era uma pessoa, enfim, muito introvertida, mas muito bem disposto, muito bem-humorado, isso foi sempre. E, portanto, esse concerto é um concerto fantástico. E está aqui reproduzido, são 2 horas de concerto. E depois, eu como não gosto de ficar sempre muito satisfeito à primeira coisa que encontro, que é um pouco a minha vida, é pesquisar e andar à procura, essa é uma das características da editora, ainda consegui descobrir um outro concerto mais antigo, de 1977, que ele foi fazer num festival na ex-RDA. Ainda estava o Muro de Berlim de pé. Mas essa parte depois já vos conto. Mas, portanto, essencialmente o livro, a
parte principal é isto que eu lhes falei. Agora vamos aqui então a uma conversinha para ficarem a conhecer isto melhor. Pela primeira vez em Portugal, Carlos Paredes aparecia como figura principal de um concerto de grande dimensão, em que a elaboração do programa foi da sua inteira responsabilidade. Paredes não defraudou as expectativas e realizou 2 concertos memoráveis. A qualidade musical estava garantida à partida e pela sua presença, mas ele quis ir mais longe. Com todo o seu peso de referência fundamental da música popular portuguesa, Paredes ousou fazer um espetáculo à margem dos códigos do mercado e ganhou. Sempre com a sala repleta, Carlos Paredes tocou, mas também conversou muito, como aliás eu já vos disse. Não deixou que o público consumisse simplesmente a sua música, obrigou-o a perceber a relação da sua obra com a vida. E o público compreendeu. Difícil de compreender foi a razão porque este espetáculo não aconteceu mais cedo. Parênteses, é inacreditável como é que um homem desta qualidade e desta envergadura só em 1984 é que deu um concerto em nome próprio. Portanto, concerto dele. Normalmente até ele só fazia primeiras partes dos outros concertos, não era convidado. E como sabem, ele foi funcionário público até ao fim da vida, até se reformar. Portanto, organizava radiografias no hospital, não é? Portanto, até ao fim. Nunca deixou de ser funcionário público. Que é uma coisa que só o nosso país antigo podia fazer. Carlos Paredes planeou cuidadosamente os recitais. O público tinha no programa impresso o alinhamento completo, um hábito sagrado da música erudita, da música clássica, normalmente tinha assim aqueles programas. Na música popular isso não existia, ele foi a primeira pessoa a fazer isso. Portanto, o programa, para as pessoas perceberem o que é que ele ia fazer. Como se estivesse à mesa do café, Paredes foi enquadrando descontraídamente as peças que ia tocando. Excelente comunicador, surpreendeu o público com a saborosa história que vamos escutar de seguida com que abriu esse espetáculo. Isto é a abertura do espetáculo. Há meses, um empresário francês convidou-me a tocar num festival na cidade francesa de Sul, um festival de folclore internacional. Eu ia tocar guitarra com um representante de um instrumento pouco conhecido na Europa, mas com diferença. E há dias mandou-me pedir dados gráficos. E durante a conversa ao telefone, eu disse que me mandaria uma história da guitarra para explicar às pessoas o que era a guitarra portuguesa. E disse, não, isto não é preciso. Isto não é preciso porque eu já tenho os dados necessários. Tinha cuidado, perguntei logo, os dados como? Quem é que deu isto? Mas já me deram esta peça. Mas que dados é que eu tenho? Então começam com esta história. Estava uma guitarra bem pesada, os árabes cantavam o fado, o Dom Afonso Henriques já tocava guitarra e cantava o fado, o outro Dom Afonso Henriques. O meu amigo está enganado, sabe? Quem deu isso enganou. Não, senhor, a guitarra, e comecei a desenvolver os conhecimentos sobre a história. Não, senhor, tem lá a ver. Não, senhor, foram os árabes, o Dom Afonso Henriques tocava guitarra e queimava com o ar que ele não admitia que fosse modificado. Eu também com vigor, não, senhor, isso eu não consigo que seja acreditado. Oh, meu amigo, mesmo que não seja verdade, deixe de publicar isto que é muito mais bonito. Isto leva-me a crer que nós conhecemos mal esse instrumento. Eu ver um guitarrista não é apenas exibir o instrumento, é falar um pouco sobre ele se tiver disposição e tiver habilidade. Eu vou tentar. Para mim, este instrumento era um instrumento que tem a ver com pessoas, com sentimentos, com problemas humanos. E os guitarristas antigos, guitarristas do passado, embora por vezes exagerassem, eram lamechas, piegas, mas de qualquer maneira tocavam a guitarra com enchente dentro. Considero que a guitarra que não seja isto é apenas um instrumento agradável ao característico. Eu, quem diz, portanto, não fala em sentimentos, em problemas humanos, fala na vida, fala, portanto, também na vida de uma cidade, este instrumento é essencialmente urbano. Eu estou relacionado com 3 cidades, precisamente, pela própria característica do instrumento. Coimbra, Porto e Lisboa.
havido mais ou menos influências guitarristas para a guitarra, influências, aspectos culturais e sociológicos de todas estas disciplinas. É isso que eu vou tentar abordar ao longo deste recital. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma demonstração da grande diferença qualitativa em relação aos instrumentos do género e este instrumento chamado guitarra portuguesa hoje, mas que já se chama guitarra inglesa, porque foi inventado na Inglaterra. Nunca a Dom Afonso Henriques iria passar pela cabeça que sabia tocar um instrumento que ainda não existia no seu tempo. Carlos Paredes revelou-se nestes recitais um exímio contador de histórias, verbais, mas também musicais. A parte musical foi arrumada em várias secções que subdividiram as 3 partes principais do espetáculo. Na primeira secção, prestou homenagem ao seu avô e ao seu pai, que também eram guitarristas, para quem não sabe, interpretando uma peça de cada um deles. E como Carlos Paredes é essencialmente um músico, vamos ouvir uma valsa da autoria do seu avô, Gonçalo Paredes. Gonçalo Paredes que nunca gravou. Quem gravou foi um tio dele, também guitarrista, Manuel Paredes. Portanto, esta valsa que, curiosamente, nem sequer é para dançar, mas pode dançar, representa a ligação do meu avô com um determinado ambiente, com uma determinada mentalidade. O meu pai viveu outro meio totalmente diferente. O pai ainda pertence àquele período da origem da presença, pertence a uma época em que começavam a levantar-se os olhos para a necessidade da reforma do nosso país. Tenho que dizer que este tipo de sentimentalismo que a guitarra mesmo inglesa, mesmo no período que o Sr. António já se exprimia, nem das mãos populares, nem das mãos de música ligeira do tempo. Devo dizer que esse tipo de expressão correspondia inteiramente à época que se viveu nessa altura até fins do século XVIII. Mas foi também um passo importante da história porque deu origem a reformas importantes. A pré-revolução industrial, a Revolução Francesa, e quem participou nela participou com os seus meios de esclarecimento, que eram precisamente as feiras, as ruas, onde se fazia teatro, eram os narradores de histórias, os cantores, etc. Meu pai viveu, portanto, numa época em que as pessoas começavam a olhar para o nosso país e viam que tinham decorrido quase 2 séculos entre a invenção da guitarra, as grandes evoluções da história através da industrialização, da Revolução Francesa, as grandes reformas sociais lá fora, mas aqui dentro praticamente pouco se tinha feito. Há uma atitude moral, não é? Seria necessário, de facto, essa atitude se refletisse na construção de novas estruturas, não é? Fosse como fosse, o meu pai abandonou completamente todo este sentimentalismo, quase que nega, não é?
algumas variações típicas, essas que vão da juventude e que dão bem a ideia da revolução para também o público. Carlos Paredes ficou mesmo feliz com o concerto. Estava tão feliz que no comboio, na viagem de regresso, começou a tocar. As pessoas foram se aproximando e juntando à sua volta. Luís Amaro, que o acompanhou neste concerto, pegou na viola e juntou-se a eles e acompanhou. Fez a festa do convívio como Paredes gostava. Aqueles dois espetáculos foram mesmo mágicos, por ser a primeira vez de Carlos Paredes como cabeça de cartaz, mas também pela forma envolvente como o público os viveu. Já tinha referido isso atrás. 1984 foi também um ano de prémios para Carlos Paredes. Foi galardoado com o troféu Nova Gente, troféu Prestígio do Jornal 7 e prémio Bordalo da Casa de Imprensa. Antes de continuar, fazer aqui um parênteses para vos falar do Otávio Fonseca, do autor do livro, falar um pouco dele, porque é uma personagem importantíssima da nossa música. O Otávio começou por colaborar logo no início da primeira revista que houve em Portugal de música, O Mundo da Canção, e também de um pequeno jornal, digamos assim, que se chamou Memórias do Elefante, já nos anos 60. Eu conheci o Otávio numa conversa no Porto, na apresentação de um livro, e surgiu a ideia de o convidar para fazer este livro. Portanto, isto já foi há muitos anos. Ele disse, este livro não vai ser possível, por vários problemas, mas eu estou a escrever um livro sobre Zeca Afonso. E eu disse, é sério? Então, mas eu gostava de editar. E só um parênteses para dizer que o Zeca é a personagem que eu mais admiro na minha vida, não é? E tive a felicidade de ainda cantar 2 vezes com ele em palco, nos anos 70, porque eu fazia parte do coro da Juventude Musical Portuguesa em Lisboa, que
que deu origem aos Gaiteiros de Lisboa, ao Maio Moço, à Ronda dos Quatro Caminhos, esse coro deu origem quase a tudo, ao GAC, enfim, muitos grupos de música. E então eu disse, mas eu gostava de editar esse livro. E ele disse, mas já mandei para uma editora, estou à espera da resposta. Eu disse, então, se eles não responderem, eu estou interessado. E esperei uma semana, esperei 2 semanas, mandei-lhe um mail. Então, não há resposta? Ainda não. Até que a certa altura mandei-lhe um mail a dizer, quando é que eu recebo uma resposta a dizer que sim? E ele responde-me de volta a dizer sim, sem dizer mais nada. E então, aí editei um livro, que está ali fora, que podem ver, chama-se Uma Vontade de Música às Cantigas do Zeca, que é um livro que analisa toda a discografia do Zeca, interpreta algumas das canções que nós temos dificuldade em compreender o que é que o Zeca queria dizer, não é? Que algumas são incompreensíveis, são mensagens muito bem feitas, mas e há várias interpretações, também é preciso dizê-lo. E foi aí que começou a minha ligação com o Otávio Fonseca, que depois veio a escrever outro livro sobre o Zeca, que eu depois já vos mostro aqui no fim. E, finalmente, o ano passado, editou a obra completa comigo do Luís Chile, que é um livro que foi importantíssimo, que foi um sucesso incrível. Foi uma edição pequena, porque era uma edição muito arriscada, eu não sabia o que ia acontecer, enfim, mas correu bem, felizmente. E escreveu então este agora do Carlos Paredes, e está a escrever um outro que eu, como estamos em direto para a rádio, não posso ainda divulgar. Se fosse só aqui em privado, eu dizia. Mas eu depois, como vou ficar mais vezes, depois vão ficar a saber. É um livro muito importante, sou uma das grandes figuras da nossa música. Portanto, e agora falar-vos um pouco, também para conhecerem o meu trabalho. Eu tinha aqui um apontamento escrito, mas não é preciso, sobre a minha vida, eu sei isso tudo de cor. Dizer-vos, muito resumidamente, para não perceberem porque é que eu ando nisto. Eu comecei no Coro da Juventude Musical Portuguesa, em 1972, com o maestro Francisco Dorei, e no ano de 73 o grupo foi acompanhar o Michel Giacometti, porque o meu maestro Francisco Dorei tinha sido um dos elementos da comitiva das filmagens do Povo que Canta, que o Giacometti gravou nos anos 70 e que passou na televisão e tem passado muitas vezes. E então fomos acompanhar o Michel Giacometti, e imaginem, um grupo de malta. Ora, eu na altura em 72 tinha 20 anos, um grupo de malta dessa idade e outros mais novos, não havia, eu acho que era já dos mais velhos, se calhar, era tudo malta nova. Acompanhar o Giacometti, mudou a vida da gente, mudou-nos a vida a todos. Ou seja, percebemos o que era a música tradicional no local. Ouvir as pessoas a cantar, irmos para a cava e comer presunto à mão e beber vinho. Portanto, mudou a vida do grupo. E o grupo, a partir dessa altura, começou a cantar música tradicional portuguesa. E foi aí que se deu essa transformação do grupo e, como vos disse, desse grupo saiu praticamente tudo. Eu dou-vos 2 exemplos. O Ed Pais Mamed, que foi quem produziu o Por Este Rio Acima do Fausto. O que é preciso dizer mais? Não, portanto, foram elementos que fizeram um percurso musical importantíssimo. José Manuel David, um dos maiores músicos portugueses, que fez parte dos Gaiteiros de Lisboa e que tocou com o Zé Mário, tocou com toda a gente. Pronto, só para dar um exemplo. E então esse bichinho ficou cá e eu continuei no coro até 82, depois convidaram-me para ir para Macau. Fui para Macau, comecei a fazer rádio em Macau, era funcionário de tribunais, fazia rádio e tal, e um dia surgiu a hipótese de ir para a rádio a tempo inteiro e comecei a pesquisar e criei a editora em Macau em 92, comecei a recuperar os arquivos da rádio, as coisas antigas, engraçadas. Não havia nada em Macau, não havia editoras, aquilo foi um sucesso incrível, não imaginam. Nós tínhamos 10 mil portugueses, talvez, e eu, durante os anos que lá estive, portanto, na rádio, de 90 a 96, todos os discos que eu editei foram sempre o número 1 de vendas em Macau. Nem o Abrunhosa, nem ninguém, porque a malta queria as coisas de lá, não é? Portanto, foi um sucesso incrível. E depois tive a sorte de me convidarem para fazer um projeto incrível, que foi... Não vamos contar a história, senão não saímos daqui hoje, nesta e outras. Convidaram-me para fazer um projeto que eu tinha em mente e que resultou apenas na coleção oficial do Pavilhão de Portugal de Expo 98, que é uma coleção que retrata o que é que nós, portugueses, deixámos de influência musical no mundo. Ou seja, por onde passámos? Macau, Timor, Goa, Damão, Malaca, a ilha de Sumatra na Indonésia, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, São Tomé e Príncipe. E, portanto, foi a coleção oficial do Pavilhão de Portugal. Ou seja, não podia ter melhor cartão de visita para vir de Macau para Portugal.
Então, a partir daí, fiz vários projetos importantes. Lembro-me agora de 2 ou 3 que acho que devo mencionar. Em 2010, editei a filmografia completa de Michel Giacometti, portanto, que saiu com o Jornal Público, semana a semana saía um livro, que foi um grande êxito também, que praticamente tive que fazer 10.000 coleções, que foi um risco muito grande, mas felizmente já só tenho 8, que é uma coisa inacreditável, mas foi já desde 2010, não é? Já passaram 15 anos. Estou-me a lembrar de um livro que fiz em 2023, entre muitas outras coisas, importantíssimo, do Mário Viegas, portanto é um bocadinho fora do meu trabalho musical, que foi um livro, uma peça, nem sei como é de classificá-la. Ele escreveu a obra de vida dele, escreveu a vida dele quando sabia que já estava para morrer, escreveu 250 páginas à mão sobre a história da vida dele, desde que nasceu até aquela altura. Tudo escrito à mão, banda desenhada escrita por ele e pela irmã, Maria Hélia. Uma coisa indescritível. É um livro tamanho A3, não estão a imaginar o que é um tamanho A3, com 4 discos de gravações que eu descobri. Em casa dele, que ela tinha lá umas bobinas e eu depois vi que eram gravações dele em casa a treinar a leitura, e um café-concerto no Porto, lindíssimo, que é para rir do princípio ao fim, mas também que é coisas sérias, não é? Pronto, e havia muito mais coisas para falar, mas... e o Zeca, claro, tinha que falar no Zeca, por 2 motivos. Em 2019 editei um livro grande, maior que este, chamado José Afonso ao Vivo, que tem 2 concertos inéditos do Zeca. Um em 68, em Coimbra, num teatro que ardeu e de que não há um cartaz, ou seja, da memória daquele espaço, só há as gravações desse concerto, que é uma coisa absolutamente brutal. O livro foi o Adelino Gomes, o nosso jornalista, que fez a reportagem do 25 de Abril em direto para a televisão, que fez uma investigação incrível, não quis receber absolutamente nada e eu preguei-lhe uma partida porque fiz uma edição de 50 livros, edição especial Adelino Gomes de 1 a 50, e oferecido, não é? Portanto, tinha que fazer isso. E pronto, há muito mais coisas. São 32 anos, portanto devem calcular que são muito mais coisas. Vamos continuar, porque estamos aqui para falar de Carlos Paredes. Ora, onde é que eu tenho que continuar? É aqui. Em fevereiro de 1977, Carlos Paredes participou no 7º Festival da Canção Política de Berlim, na antiga República Democrática Alemã. Durante o festival, Paredes gravou o álbum, que em alemão se deve ler mais ou menos como isto, Meister der Portuguese Guitar, para uma editora local com o curioso nome de Amiga. É engraçado porque, não sei se esta palavra existe em alemão ou não, mas é mesmo assim. Amiga era o nome da editora. Acompanhado, vocês conhecem todos, por Carlos Alberto Muniz na viola. Vinculado à editora Valentim de Carvalho, começou por recusar o convite para gravar, como é natural. Mas, perante o argumento da editora de que o disco se destinava exclusivamente ao mercado local e como a Europa de Leste estava isolada do resto do mundo, não haveria problema e acabou por ceder. Mal chegou a Portugal, ainda no aeroporto, foi abordado por um representante da editora Valentim de Carvalho que o informou de que ia ser alvo de um processo. Ainda assim, sentiu-se de tal modo maltratado que não quis voltar a gravar para a Valentim de Carvalho, para dizer que o processo nunca chegou a acontecer, felizmente. Referido por várias fontes como uma compilação, trata-se de facto de um disco original, gravado e editado na ex-RDA. A primeira face, ou seja, o lado A, é preenchida por uma obra então inédita, uma suite intitulada O Oiro e o Trigo. E a segunda parte inclui temas de discos anteriores, mas regravados com acompanhamento do Carlos Alberto Muniz. Aqui um apontamento. Este O Ouro e o Trigo, o Otávio já tinha escrito um pequeno livrinho para a editora Mundo da Canção sobre o Carlos Paredes. E nesse livro tinha convidado o Zé Jorge Letria, que vocês todos conhecem. Zé Jorge Letria, além de cantor, é atualmente há muitos anos presidente da Sociedade de Crise de Autores, que escreveu um prefácio chamado exatamente O Ouro e o Trigo. Só que o editor, que era o Avelino Tavares, esqueceu-se de pôr o prefácio no livro.
Portanto, o livro sem o seu prefácio. Eu, sabendo disso, telefonei ao Zé Jorge, que eu conheço há muitos anos, disse ao Zé Jorge, tu não queres que eu ponha o texto, vamos fazer o livro do Centenário do Carlos Paredes, que é este livro, tu não queres que eu ponha aquele texto? E disse, claro, e nem se mexe, é como saiu, o que está lá está correto. Portanto, é o prefácio que está no livro, é do Zé Jorge Letria. Ora, portanto, a segunda parte, já disse, exatamente. A gravação alemã, como vão poder ouvir, é excelente, com uma forte presença dos instrumentos, principalmente da guitarra portuguesa. Permite escutar Carlos Paredes ao seu melhor nível, enquanto intérprete, com uma pujança extraordinária. Curiosamente, as faixas do lado A do LP são sempre precedidas de uma pequena explicação em alemão. Há uma senhora que fala em alemão, não sei o que é que ela diz, eu não sei alemão, como podemos escutar na peça Sede e Morte, que proponho que escutemos já de seguida. Vamos ouvir essa peça. Vou-vos mostrar antes de... os nossos amigos da rádio não vão poder ouvir, não é? Mas vou mostrar a capa do disco, que é uma capa lindíssima e muito fora do vulgar. Está aqui no livro essa capa desse disco gravado na Alemanha. É uma capa muito bonita, está aqui. A capa é esta, muito invulgar, é uma coisa assim muito fora do vulgar, não é? Muito bonita. Então vamos ouvir esta peça do Carlos Paredes, acompanhado pelo Carlos Alberto Muniz. Cá está a senhora a falar alemão, não é?
Muito bem, era mais ou menos isto que eu tinha para vos contar do Carlos Paredes. Dizer como apontamento final, depois podemos abrir uma pequena conversa para quem quiser fazer perguntas, desde que eu saiba responder, porque eu não sou o autor do livro, como sabem. E dizer-vos que nós trazemos sempre alguns livros para quem quer comprar. E tendo em atenção o facto das pessoas virem aqui de propósito, nós fazemos sempre um preço muito especial e, além disso, damos-lhe uma prenda na compra do livro. Eu não estou aqui preocupado com as vendas dos livros, venho aqui com um enorme prazer. Aliás, posso-vos já dizer, no dia 11 vamos estar na Quinta do Conde a apresentar os 2 livros do Carlos Paredes, também convidados pelo Carlos Carvalho, que infelizmente não pode estar aqui hoje. Então o livro que eu vos quero oferecer é um livro importantíssimo, tem a ver com o Zeca, claro. E como é que eu podia resumir o que é este livro? Era dizer-vos, o livro contém um conjunto de correspondência que estava guardado em casa do Rui Pato. O Rui Pato foi o primeiro viola do Zeca Afonso. Começou a acompanhar o Zeca aos 16 anos, nos primeiros discos que o Zeca gravou, e ele tinha a correspondência do Zeca para o pai dele. O pai dele foi a figura mais importante na vida do Zeca Afonso. E o que eu vos posso dizer? Para resumir o livro, se quisesse resumir, dizia: se não existisse o pai do Zeca, o pai do Rui Pato, não existia Zeca. As pessoas podem dizer, mas como é que é possível? E é muito simples de explicar. O Zeca, quando deixou as baladas de Coimbra e começou a compor, não acreditava naquilo que estava a fazer. Achava que não tinha qualidade, que aquilo não valia nada. E foi o pai do Rui Pato que o convenceu, e isso depreende-se da correspondência, que é só do Zeca para ele, mas percebe-se nas respostas, e foi ele que o obrigou, entre aspas, a ir a estúdio. Ele é que marcava o estúdio, ele é que tratava da divulgação dos discos, ele é que escrevia as contracapas dos discos, o texto, ele é que lhe comprava os medicamentos para a voz, enfim, ele é que tratava da vida dele como tentar arranjar lugares para ele dar aulas, como sabe, ele tinha sempre dificuldades financeiras, muitas dificuldades financeiras. Portanto, e o que é que temos neste livro? É uma análise, essa correspondência chama-se Os Primeiros Anos, a correspondência Rocha Pato para Zeca Afonso, 1962-1970. Portanto, isto é uma análise a essas cartas todas, não é? Depois temos algumas aqui, é facsímile, cartas e postais, não é? Algumas que o Zeca escreveu, para as pessoas mais ou menos perceberem que isto é verdadeiro, não é? Portanto, e sem dúvida que é um documento importantíssimo e que se alguém quiser comprar o livro, leva este de borla, além deste ser muito mais barato. Meus caros, estou aqui à vossa disposição. Se quiserem fazer perguntinhas, tenho muito gosto, seja o que for. Também, se não quiserem, não são obrigados, não é? Dizer-vos também que, já agora aproveito, no dia 4 de outubro deste mês, vamos editar um livro importantíssimo, que é o livro sobre o pai do Carlos Paredes. O Artur Paredes foi, talvez, de certeza absoluta, o homem que revolucionou a guitarra de Coimbra. E era um homem genial, um grande instrumentista. E as pessoas normalmente falam de Carlos Paredes e esquecem-se do Artur Paredes. O Artur Paredes era genial. A questão é que o pai era genial, mas o filho ainda foi mais. Portanto, é preciso ter isto em atenção. Carlos Paredes foi aquilo que todos nós conhecemos. Mas o pai também foi um músico genial e gravou imensas coisas. Nesse livro nós vamos editar, além das gravações que saíram em discos de 78 rotações do Artur Paredes, da minha coleção, eu tenho a maior coleção de discos de grafenola, são cerca de 7.000, só portugueses. Portanto, temos lá a história da música que vai levar anos a fazer e é difícil que eu consiga fazer o que queria. Portanto, disse ao autor desse livro, António Manuel Nunes, desafiei-o, porque é que nós não vamos fazer a história da guitarra neste livro? Em vez de ser só Artur Paredes, vamos buscar os outros anteriores. Portanto, nesse livro vamos ter a história da guitarra portuguesa desde 1905. Vamos ter 6 CDs com os guitarristas que nunca ninguém ouviu. Mas ainda tenho aqui uma prendinha para vos dar, lembrei-me agora, e acho que vocês merecem, e é aproveitar para divulgar estas coisas. Isto só foi passado ainda em 2 sítios. Foi ontem em Oeiras e hoje aqui a segunda, que é o seguinte.
Então vamos lá ver onde é que isto está. Está para aqui mais para a frente, não é? Está aqui. Então é assim. Eu gostaria que esse livro saísse este ano, mas em princípio está complicado de sair. Não vai sair este ano, mas tudo indica que, se não sair este ano, sai para o ano, não é? E o que é que acontece? Que horas são? Porque eu também não quero fazer estás aqui até muito tarde. Está bem, ainda são 10 horas, está bem. Hoje é sexta-feira, não é? Então é assim. A minha vida tem sido caracterizada por descobertas. Eu queria ser arqueólogo, meu pai disse que era maluco, e então acabei por não ser, mas acabei por, na minha vida, desempenhar um pouco essa paixão da descoberta, de procurar. E, no fundo, é aquilo que os arqueólogos fazem, mas eu, na música. E depois acontecem-me coisas que eu não consigo explicar porque é que me acontecem a mim. Não sei porquê. E então, reparem, eu moro em Vila Verde, ao pé de Braga. E, ao terceiro domingo do mês, há as feiras de Verarias, como há em vários sítios. Pá, eu raramente ia às feiras, era mesmo uma coisa raríssima. Mas naquele dia, disse, eu vou hoje à feira passear um bocado. E vou a passar e vejo uma banca com grafenolas e não sei o quê, e vejo uma série de discos no chão, e viro-me para o senhor e disse, opa, amigo, como é que é? São todos portugueses? Eu disse, são todos portugueses. Você está a vender isso a como? 5 euros. Tem se eu os comprar todos sem ver, que preço faz? 2,5. Eu disse, então conte-os que eu levo-os todos. E eram 42 discos. Agora vejam bem o que é que aconteceu. Vocês não lhes passam para a cabeça. E isto, pô, quando o livro sair, vai ser um impacto, mas é um impacto terrível em Portugal. Por uma descoberta do nada, do chão. Pronto. E então, levei os discos para casa, comecei a ver os discos e encontrei 2 discos assim pequeninos, pretos, escritos tipo com letra de imprensa de um lado e do outro lado um anjo. Eu nunca tinha visto disco daqueles. Fui à minha base de dados, tinha comprado em inglês, que já faleceu, o Alan Kelly. Digitalizei. Fui à base de dados, e na base de dados, que tinha praticamente tudo, os discos todos, tinha lá muitos discos identificados, 03, 0 não sei o quê, e estava 00. Eu disse, opa, logo por azar o homem não sabe a data disto. Então fiz um scanner das 2 faces, mandei para a Inglaterra, e a resposta dele foi isto. Tu acabaste de descobrir 2 raridades da primeira sessão de gravação feita em Portugal. Eu, gravação feita em Portugal, raridades. Eu mandei-lhe de volta e disse, pá, desculpa lá, mas então, na história do Fado, escrita por Ribeira Neri, pelo Museu do Fado, saiu a coleção dos 100 anos do Fado em 2004 no Público, é o Fado do Público. Portanto, as primeiras gravações são de 1904. Ele disse, não. Houve uma primeira gravação em 1900. E mandou uma lista das gravações, dos intérpretes, a história do engenheiro de som, de onde vinha, para onde ia. E eu que não sou burro, também, isso felizmente acho que não sou, telefonei logo para o Diário de Notícias e gravei uma entrevista para o Diário de Notícias no dia seguinte, 9 de outubro de 2007. Há 18 anos, vejam bem. E então, resumindo, é assim, dei a notícia, telefonou-me o Ribeira Neri, que é meu amigo há muitos anos, mas o que é isto? O que é isto? Oh, Rui, pá, é o que é, olha que está aí escrito. É assim, ou seja, eu descobri do nada que houve uma primeira sessão de gravação de fado, e não só, em novembro de 1900, não foi em Lisboa, nem foi em Coimbra, foi no Porto. Num hotel do Porto, que foi mandado abaixo para alargar a Avenida dos Aliados. Então, uma senhora que eu respeito muito e que eu considero a madrinha da minha editora, por outros motivos, que era presidente do Instituto de Etnomusicologia em Portugal, doutora Sala Castelo Branco, nomeou logo uma senhora, uma doutora, para ir para a Inglaterra começar a fazer a pesquisa e levou anos e anos e anos e anos, depois acabou por desistir e há 2 anos arranjámos outra pessoa que então completou. Convidaram-se outros investigadores, o trabalho está feito, está finalizado, temos a cópia das 65 gravações, foram 65, temos fado, vozes masculinas, vozes femininas, duetos, piano solo, até porque o fado só era acompanhado ao piano na altura do início do século, não era acompanhado à guitarra. Já se tocava guitarra, mas o fado era acompanhado só ao piano. Só mais tarde é que a guitarra acompanha o fado. Com exceção de alguns guitarristas que tocavam guitarra e também cantavam, que é diferente. Ou seja, uma coisa é os guitarristas que se faziam, que tocavam e cantavam. Outra coisa é os fadistas, que nem se chamavam fadistas, eram cantadores e cantadeiras, eram sempre ao piano. Eu vou-vos mostrar então uma musiquinha de 1900, pode ser? Reparem o seguinte, nós optámos
por manter o som original. E vocês dizem, ui, deve ser um som, vocês não ouvem nada. Sabem o que é que nós conseguimos? No fundo, eu consegui. É assim, esses meus 2 discos, quando os pus a tocar, não havia nada. Ou havia só ruído, não se conseguia perceber nada. Só que eu consegui que a EMI, portanto, isto é EMI Archives Trust, que é uma instituição privada, não é a própria EMI. Tem esse nome, mas não é EMI, é uma coisa privada, pronto. Eu consegui que eles transcrevessem os discos de arquivo que nunca tinham tocado. Ou seja, o que vocês vão ouvir, tenho aqui 2 músicas só, vão ouvir 2 músicas gravadas há 125 anos, o som original transcrito dos discos de arquivo. E vai ser assim que vão ser publicados. Agora ouçam e vejam. Primeiro uma Banda Municipal do Porto, que é um medley de várias músicas, vocês vão perceber, que se chama Cantos do Minho. Portanto, eles tocam várias músicas diferentes. Agora vamos lá. Vamos lá ouvir. Tem o chiadinho, não é? Que tem que ter. Mas vejam como é que é possível. Isto tem acontecido. Quase toda a gente conhecia este bocadinho final, não é? Isto é absolutamente... Bem, imaginam quando eu comecei a ouvir isto, eu fiquei, como lá qualquer pessoa fica, enfim, atordoada, não é? E então, já agora que prometi que íamos ouvir outra, vão ouvir uma coisa muito curiosa, que é... Toda a gente já ouviu falar no Fado Hilário. Aliás, há uma história que efetivo o Hilário terá gravado. Não é isso que está aqui, porque não há provas de que ele tenha gravado. Há quem diga que ele gravou no... Portanto, eu vou explicar melhor. Isto é uma gravação em disco. Antes dos discos havia os cilindros. Há gravações antes de 1900 em cilindro. Atenção. Eu tenho vários cilindros, não sei em que estado aquilo está, e o rapaz que fez a transcrição destes discos, o tratamento destas gravações, depois de virem de Inglaterra, acertar a velocidade e não sei o quê, está a construir um leitor de cilindro. Portanto, uma coisa nova, uma peça nova, que vai conseguir captar de outra forma esse som. Mas, o Fado Hilário... e há quem diga que havia um cilindro do Fado Hilário que esteve numa exposição e foi roubado da exposição. E até dizem que foi a pessoa que roubou e tudo. Que já faleceu, mas está com o filho. Mas ninguém sabe se é verdade. Portanto, nem se vai falar no nome da pessoa, logicamente. O que nós vamos ouvir aqui, isso é que posso garantir, é a primeira versão gravada do Fado Hilário. Portanto, gravada em 1900. Por um senhor chamado Duarte Silva, que é... Agora já não é, porque quando o livro for publicado, houve um dos académicos que se dedicou a descobrir quem eram os personagens que estavam a gravar. Porque a maior parte de nós não sabíamos quem eram. Não havia informação. Com exceção de um, que era um senhor guitarrista, Reinaldo Varela, que gravou cerca de 100 peças musicais, que eu as tenho praticamente todas, acho eu, e esse já sabia quem era um nome muito importante. Os outros ninguém sabia. Este Duarte Silva era a maior incógnita da história da música. Porquê? Porque
Conhecem algum músico português que tenha gravado 800 canções? Não conhecem? Não acredito que haja algum que tenha gravado 800 canções, pois este senhor, entre 1900 e 1920, gravou 800 canções. E algumas em dueto com uma outra senhora chamada Isabel Costa. Quem era o Eduardo Silva? Não se sabia. Neste livro já vamos saber. Porque houve quem descobrisse na imprensa essas coisas. Vamos então ouvir. Isto é uma coisa diferente. Vocês não... É maneira de cantar. Não se esqueçam que isto era gravado para uma grande campana lá assim, e o homem estava com a boca lá dentro da campana lá a gravar. Portanto, é assim que se captava o som nessa altura. Mas está ali aquele gadilhudo na brincadeira. És tu. Aquele é o meu diretor de comunicação e é também meu genro e vai ser ele o futuro dono desta coisa toda. Quer dizer, minha filha é que é a dona, mas ele está casado com ela, vai ser dono também. E ele está a fazer um trabalho incrível, que vamos ver o resultado final, que é tentar descobrir as letras todas, de todas as músicas que são cantadas. Porque não vamos conseguir perceber tudo, mas percebe-se quase tudo. E vamos ver se consegue ou não consegue. Vamos lá ver. Só um pormenor, estas duas gravações são como eu as recebi, portanto ainda não tinham algum tratamento, tem ali alguns saltinhos, não é? Isso depois foi tudo corrigido, portanto vai estar muito melhor, lógico. Mas isto era a que eu tinha aqui, entretanto não alterei. E pronto, da minha parte para já é tudo. Se quiserem fazer perguntas, se não quiserem, podemos conversar de futebol ou o que é que quiserem. Estava a perder 1-0 aos 11 minutos, mas ao intervalo estava a ganhar 2-1. E eu sou benfiquista, não sei o que é que aconteceu. Não, mas isso quer que eu lhe diga, digo-lhe já o resultado. Pronto, é já. Quer ver? Olha, vou-lhe dizer. Isto está 95 minutos e continua 2-1. 2-1. Não está fácil. Se calhar ainda vou empatar, como no outro dia. Não, mas a sério, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade... Não. Eu digamos que o meu trabalho tem como objetivo divulgar o património musical. Ou seja, coisas mais... por exemplo, essas gravações que eu referi, que eu tenho gravações incríveis. Portanto, teatro-revista, tenho centenas de gravações de teatro-revista lindíssimas. Agora, é preciso alguém que faça investigação. Eu não faço. Eu sou apenas colecionador e editor. Pois, enfim, mas vocês também têm que perceber uma coisa. A editora sou eu e ele. Não tem mais ninguém. E até há uns meses atrás era eu sozinho, durante 30 e tal anos, não é? Portanto, não é fácil e corre-se muitos riscos. Porque fazer um livro destes, as pessoas não imaginam quanto é que custa fazer um livro deste tamanho, com esta qualidade, a qualidade do papel que está na capa,
o papel que está aqui, que é um papel, não é um papelzinho qualquer, é um papel muito bom. Portanto, e depois, que tiragem é que nós fazemos de um livro destes? Eu posso lhe dizer que aquele livro do José Afonso ao vivo, o tal que eu falei, das 2 gravações inéditas, eu sabia que aquilo ia ser uma coisa importantíssima. Fiz 5.000 exemplares e vendi-os em 7 meses. Portanto, foi uma coisa fantástica. Mas depois também acontecem outras coisas. Eu, por exemplo, posso falar de um livro que eu fiz, que eu considero uma obra importantíssima na história da música portuguesa, que saiu. Era para sair em 2020, não saiu por causa da pandemia. Não é? Que era, foi outra descoberta que eu fiz, mas não sei como é que eu descobri, já não me lembro. A Amália fez 100 anos no ano 2020, certo? Foi o centenário da Amália. Todos vocês já ouviram falar da Severa, não é? A cantora do filme do Leitão de Barros e tal. O filme é de 1931, a Severa morreu muito nova, com 24 anos. Então não é que eu, no ano da Amália, fui ver qualquer coisa ao ler e não descobri que a Severa tinha nascido exatamente 100 anos antes da Amália. Ou seja, a Amália é que nasceu 100 anos depois da Severa. Portanto, é ao contrário. Mas pronto, é verdade que ela nasceu 100 anos antes da Amália. 100 anos antes, preciso. A Severa nasceu em 1820, a Amália em 1920. O que é que nós sabemos da Severa? Nada. Era o filme, uma história, que era o Conto Vimioso, não sei o quê, cigana, não sei quantos. E eu convidei 15 investigadores, por acaso tenho essa sorte de ter muitos amigos, Rui Vieira Neri, a tal professora Sala Castelo Branco, o meu maior amigo, Paulo Lima, que esteve na candidatura do Fado a Património da Unesco, dirigiu a do Canto Alentejano, dirigiu a da Arte Chocalheira, do Alentejo, dirigiu a da Morna e está agora a trabalhar na das bandas filarmónicas para a Unesco, com a Fundação Inatel e a Câmara de Alcácer, que acho que é uma das mais antigas. E agora sabemos tudo sobre a Severa. É um livro assim desta grossura, tem 2 CDs, um com a banda sonora do filme, que nunca tinha sido editada, em 1931, e outro disco com várias interpretações sobre a Severa. Desde a Amália e outros anteriores da Amália, 1904, se não estou a erro, o mais antigo. E eu fiz 1000 livros. A minha sorte é que esse livro foi feito precisamente na altura da pandemia e o governo da altura deu uma verba significativa, eu posso lhe dizer quanto, para fazer grandes investigações, mas não era concurso, é assim. A gente apresentava um projeto e eles davam dinheiro, não era concurso. E eu tive um apoio para fazer esse livro, mas eram 15 investigadores. Vocês pensam que o dinheiro era muito? Posso dizer quanto é que foi. Deram-me 50.000 euros. E eu paguei a todos os investigadores como nunca ninguém lhes tinha pago. E eles disseram, mas eu fiz uma investigação, fosse para este baixo. Eu tenho que gastar o dinheiro, não posso ficar com ele. Eu tive que gastar o dinheiro todo. O livro é um livro desta grossura, com uma qualidade, investigação na Torre do Tombo. Resumindo, quem é a Severa? Não é cigana. A Severa, a família nasceu no Alentejo, em Ponte de Sor, ao pé de Abrantes, e ela é descendente de escravos africanos. Ponto final. Pois é. Está tudo documentado, com documentos da Torre do Tombo, tudo isso. E tenho lá uma pilha de livros desses, porque é um livro muito... Não é para toda a gente, não é? Portanto, e é difícil. Portanto, há alturas que a gente corre riscos. Ali não corri, porque fui financiado. Mas, por exemplo, este livro, lá está. Este livro, fiz 2.000 exemplares. Neste momento tenho 300. Não é? Portanto, ótimo, está a correr muito bem. Ainda tenho muitas apresentações. A partir do dia 1 de outubro vou fazer 10 seguidas. Porto Alegre, Vila Real, Coimbra, Tomar, sei lá, é incrível. Portanto, é assim. Diga. Em alguns projetos tive alguns apoios, pequenos apoios, por exemplo, a Fundação Inatel apoiou vários trabalhos meus e, inclusivamente, em 2021 atribuiu-me o Prémio Mérito de Cultura, a mim e à professora Sala Castelo Branco, 2021. Foi o único prémio que recebi na minha vida, também não trabalho para isso, mas foi agradável receber. A Fundação Inatel já me apoiou várias vezes. Agora, a nível do Ministério da Cultura, tirando esse apoio que foi para todas as editoras que apresentaram projetos na altura da pandemia, e isso é que é engraçado, quer dizer, houve tantos governos de Partido Socialista, não sei o quê,
E para este livro e para o do Artur Paredes, foi a primeira grande vez que eu tive um bom apoio foi da ministra anterior da Cultura, da Lila Rodrigues. No centenário do Paredes atribuiu um apoio para este livro para o do pai Artur Paredes. Também pode ter sido. Sim, mas deu-me. E os outros não me deram. É aí que eu queria chegar, percebe? Eu não tenho nada a ver com o PSD, vou já dizer, não é? Que é isso que eu queria dizer. Mas diga. Pois. É. Mas eu posso lhe dizer. Certo, mas. Não, e é assim. Certo. Mas eu posso lhe dizer, isto é verdade, as comemorações do centenário de Gasparedes, a nível de músico, foi as maiores comemorações que houve até agora. Nunca houve nada igual. Foram vários projetos que saíram para o estrangeiro, e alguns eu conheço um deles, que era um projeto chamado 100 números, 100 paredes, que até é um título engraçado para o projeto. E esse moço que esteve à frente disso, o primeiro trabalho que ele fez, fui eu que o convidei e foi ele que fez. Foi um trabalho muito giro sobre a história de Pedro Inês, que era a Ota Fontes Amores, e que é o André. E eles foram correr os continentes com o projeto. Mas era um projeto fantástico, com um guitarrista. A gente fechava os olhos e ouvia Paredes. Bruno Costa, um puto novo, toca, que é uma coisa inacreditável. É verdade. E eu vi o concerto de abertura em Coimbra, no Convento de São Francisco, e foi fantástico. Uma grande orquestra, ele lá no meio acima, parecia que estava nas nuvens. E portanto, o que eu quero dizer é assim, foi os dois grandes apoios que eu tive até hoje, foram estes dois grandes, não é? E por exemplo, este livro de 1900, das gravações de 1900, do Porto, eu já tenho dois bons apoios para esse livro, mal que não tivesse, não é? E um deles, por exemplo, é da CCDR Norte, que eu fui-lhes dizer, olha, descobri isto, eu disse, isto é importantíssimo. Depois eu disse, o problema aqui é que nós não apoiamos projetos só da cidade, é do Norte. Disse, pois, mas os engenheiros de som desembarcaram em Amarante. Pronto, então já pode ser. Que é verdade. Os engenheiros de som que vieram gravar desembarcaram em Amarante e depois de Amarante é que vieram de comboio para o Porto. Está a ver? E desembarcaram na estação de São Bento. Nós temos fotografias da sessão de gravação. Fomos ao arquivo fotográfico do Porto, temos fotografias da sessão de gravação, do comboio, deles sentados na carruagem. Tiraram eles, não é? Isso está tudo nos arquivos. Vai ser um livro, vai ser maior que este, vai ser 32 por 32, porque vai ter 2 vinis dentro. Vozes masculinas de um lado, vozes femininas do outro. O outro LP é instrumentais e depois o outro só fados. E depois temos 2 CDs com as gravações todas. Porque o LP normalmente tem 30 minutos de máximo, 30 e tal, 17 ou 18 de cada lado, 35 que seja, 35, 90, e as 65 gravações são praticamente 2 horas, não é? Mas pronto, é o que é, olha, ideias não faltam. E a gente, assim, eu vou continuar a fazer. Tenho é que ter cuidado que agora quem manda na empresa é a minha mulher e a minha filha, não é? Porque ela reformou-se e eu, financeiramente, é um desastre. Eu era fazer e andar, eu nunca tinha dinheiro, nunca tirei um ordenado para mim, durante 31 anos ou mais. E só tirei a partir de um ano agora, quando disse ao meu engenheiro, anda a trabalhar comigo a tempo inteiro, tu é que ficas o chefe e eu ganho metade dele. Mas pronto, comecei a tirar um ordenado, quer dizer, claro que eu pagava as despesas, as viagens, isso, não sei o quê. Mas eu nunca tinha dinheiro, só tinha dinheiro para os almoços e mais nada. Tenho a minha reforma, atenção, não é? Que por acaso é pequena, que eu saí muito cedo. Isso é outra história, não vou contar aqui, senão vocês batem-me. Não, por acaso nesse livro da Severa foi giro, porque o coordenador disse assim, tu vais ter que escrever para explicar o que é um colecionador, como é que fizeste a tua vida. E disse, mas eu vou escrever. Vais ter que escrever e acabou. Olha, desafiou-me, deu-me um gozo incrível, lembrar-me como tudo começou.
e fotografias. Eu com a Cesária Évora em Macau, fiz o concerto dela. Foi o primeiro concerto e único que fiz na vida. Foi uma coisa curiosa também, com 5.000 pessoas num pavilhão. Foi uma loucura. E ela depois, quando vinha a Portugal, ia fazer um concerto não sei o quê, pedia-me para ir lá ter com ela, e chamava-me ao palco e dizia, meu empresário do Oriente. Era giro. E tenho 500 fotografias dela em Macau. Desde que ela chegou até que foi embora. Contratei um fotógrafo, quis editar isso num livro com um CD, mas o dono da editora que trabalhava para ela não me deixou pôr o CD e eu não quis fazer o livro. Mas ainda vamos ver. Pode ser. E numa comemoração qualquer, quando ela fizer 100 anos, fazes tu o livro. Pode ser. Então lá tem fotografias incríveis, porque ela estava descontraída, a dar beijinhos aos homens do rickshaws, que é aqueles carrinhos, não é? Do Oriente, o cesto do pão na cabeça, sei lá. Muito bem disposta. Estava descontraída e a gente aproveitou e fez as 500 fotografias dela, em Macau. Qual deles? Não, eu escrevi, foi uma parte nesse livro da Severa, escrevi um texto sobre o meu trabalho, sim. Não, estamos a pensar criar um podcast para eu contar a história de cada edição. Porque tem histórias giras, tem histórias muito giras. E como as coisas aconteceram. Porque há mesmo histórias inacreditáveis. É, exato. Sim. Sim, claro. Movimentar-se nos circuitos corretos também. Exato. Chegar à informação, ou procurar as técnicas necessárias para a recuperação. Sim, claro. Isso. Claro. Ao fim e ao cabo, você funciona aqui como um pivô, não é? Sem dúvida. Uma série de técnicas e uma série de técnicas. Sim, são, exato. Mas é isso. Acho que ao mesmo tempo, esta forma. Não, eu estava a dizer isso e é verdade. O meu genro já me disse várias vezes e vamos fazer isso. Estamos à espera de falar com um amigo meu para ver que tipo de suporte devemos de comprar. Uma coisa simples. Vai ser um podcast de vídeo. Não é? É que eu vou falar. Ponho-me a falar sozinho sobre as edições, sobre o que é que aconteceu, ou no passado, ou as descobertas que fizeram, como se fizeram. E eu acho que pode ser uma coisa interessante, esse podcast. Hoje em dia usa-se muito isso, não é? E pronto, e é claro, quando eu disse somos só 2 a trabalhar na editora, pois está um grupo enorme, o designer, não é? Ainda há pouco ele mandou a proposta de roll-up para a apresentação do Artur Paredes lá em Coimbra, portanto tem o designer, tem o técnico de som, mas digamos, a empresa somos nós dois, não é? O que decidimos, o que fazemos, não é? Mas é sempre muita gente, claro. E a minha promotora de comunicação social, que é uma miúda espetacular, a Paula Casanova, que trabalhou 20 anos na Sony e agora é freelancer, trabalha para mim há uns anos, e é absolutamente fantástica, porque ela não manda coisas por correio, vai entregar diretamente às pessoas. Eu posso dizer, quando foi o livro do Mário Viegas, nós fomos a todo lado. Aí tinha que ser eu a fazer, porque o Mário Viegas já não estava cá, não é? Portanto, aquilo não tem a autoria dele, o livro. E eu tive que ir a todo lado, a todos os programas. E depois tenho um grande aliado, que eu tenho que referir isso aqui, que era injusto não o dizer. Um homem que, não sei, criámos uma amizade muito especial e ele adora o meu trabalho e tudo o que eu faço tenho que ir lá apresentar o livro, que é o Júlio Isidro. No programa dele, o Inesquecível, eu já lá fui 7 vezes. Há 2 anos para cá já lá fui 7 vezes. E ele, quando eu chego, diz assim, cá está o meu lugar cativo e não sei o quê. Porque ele ainda nem sabe do Artur Paredes, porque senão já lá estava a gravar o programa. E vou, está prometido. E agora teve esse programa, A Casa da Amália, teve um sucesso incrível, não é? Foi uma coisa inesquecível, maior. Aquele rapaz, eu digo rapaz, que eu sou mais velho que ele, o Zé Gonzalez, não é? O que apresenta o programa.
é da minha terra. Portanto, ele conhece a minha família toda, eu conheço a família dele. E eu telefonei-lhe há dias e disse, olha, eu tenho aqui uma coisa para te dizer que é uma descoberta que eu fiz. Bem, quando eu lhe disse aquilo, disse, pá, tens que vir cá gravar um programa. Vamos ter um programa só contigo e com não sei quem e tal. Eu disse, só vou se convidares 2 pessoas. Rui Viraneira e Camané. Agora não vou dizer porquê, porque eu quero fazer uma surpresa muito grande ao Camané. Lá nesse programa, em direto. Ele vai ficar a chorar. Não tenho dúvidas. Mas isso agora não vou dizer, não é? Ele não deve ouvir esta rádio, mas nunca se sabe se alguém lhe manda para lá a gravação. Mas vai ser interessante. Pá, e é a felicidade, vocês já perceberam a felicidade que eu tenho de fazer isto. Isto não há nada que se pague. O que é que um gajo quer quando passa aos 70? Digam lá, o que é que vocês querem depois dos 70? Ser feliz. Eu já sou feliz há 30 anos, por isso. Não é? Vou continuar até poder. Já passei os 70, exatamente. Pois, exatamente. Opa, se eu tiver a sorte do meu pai, safa-me, pá. Eu estava a contar há bocadinho. Meu pai conduziu até aos 96, não façam brincadeiras. Sim. 84. Ah, sim? Pois, faltou o Carcanhol. É. O autor do livro esteve no concerto, é curioso. E outro amigo meu, Pedro Sousa Pereira, também. É. Está agora aqui, pronto, agora já o pode ouvir, se quiser. Se quiser, claro. Eu não os quero amassar, porque se não me mandam embora, eu fico aqui até amanhã. Diz. Ah, então vamos embora. Mas as outras pessoas foram, ficamos só os 2. Diz. O que me deu mais prazer não é fácil, porque já te falei aqui em 2 ou 3 que foram marcas. O da Expo 98 tenho consciência que foi um trabalho que muito importante. É a coleção oficial do Pavilhão de Portugal da Expo 98 é muito importante. Mas se te disser, quer dizer, como eu já vos disse, a minha paixão na música era o Zeca. Eu cantei com ele e por vários motivos, não é? Por questões políticas e isso tudo também. Mas esse livro dos concertos inéditos do Zeca foi uma pedrada no escuro. Porque editar coisas inéditas do Zeca ninguém imaginava, não é? E o sucesso que foi incrível. E tive sorte porque eu lancei o livro no início de 2019 e vendi a edição toda antes de começar a pandemia. E fiz 29 concertos. Criei um projeto chamado Por Terras do Zeca. Por Terras do Zeca, com grandes músicos. A Filipe Paz, o Zeca Medeiros, o nosso grande Zeca Medeiros, o João Afonso, o sobrinho do Zeca. Eram 10 músicos em palco. Um músico italiano fantástico, do oboé. Um grupo, o Armindo de Neves. Lembrei-me agora do nome do Armindo de Neves, não me estava a lembrar. Que era aquele guitarrista que nos programas do Hermano José tocava à esquerda, lembram-se? O Armindo Neves, que era dos quartetos de 1111, vejam bem. Fiz 29 concertos nesse ano e só não fiz mais porque veio a pandemia. Portanto, foi talvez o êxito mais repentino. O projeto que me falta fazer. Se eu te disser a lista de ideias que eu tenho, não te passa para a cabeça, não é? Tenho tudo guardado no computador, a lista de ideias de projetos. Porque se eu tenho 7.000 discos de música portuguesa, de coisas que praticamente ninguém ouviu, eu posso fazer muita coisa, mas lá está. Não sei se isso vai ter receptividade, isso tem mercado. Eu faço algumas coisas com base nisto. Eu tenho uma base de dados dos meus clientes, são mais ou menos 2.000 pessoas que já me compraram coisas, mas de áreas diferentes, mas eu tenho sempre, eu tenho um núcleo de pessoas para que faça o que eu fizer, eles compram sem ver. Tenho clientes que me compram tudo sem ver. Este do Artur Paredes, eu lancei no dia 29 de agosto a pré-venda do livro. O livro vai sair no dia 4 de outubro.
Eu, neste momento, tenho 220 livros vendidos. E é uma edição de 1000 exemplares numerados. Acabou os 1000, não há mais. Portanto, e essa base é que me dá uma certa confiança para fazer. Agora, há um projeto que eu quero vir a fazer, não sei se consigo, porque tenho um concerto inédito do Zé Mário Branco. Não é aquilo que eu falei há bocado. Esse é outro. Esse é que não posso mesmo falar agora. Já está a ser escrito, atenção, e vai ser publicado para o ano, isso posso garantir. Vai ser muito importante. É um dos grandes músicos da música portuguesa, também já faleceu, e faleceu há muito tempo também, mas não façam, como é que se diz, palpites, não é? Que eu não vou dizer. Mas o Zé Mário é um concerto incrível, gravado em Braga. É um concerto, é um espetáculo que ele criou e que foi feito em 2 cidades, Ponta Delgada e Braga. E é ele e outro grande músico que praticamente fez alguns discos, mas não faz por prazer, nem quer ser conhecido, que é o João Loi, que é um músico fantástico. E então, esse concerto é o Zé Mário, o João Loi e as 2 mulheres deles, a Manuela de Freitas e a Regina. E é poesia, música, e nesse concerto há 2 músicas inéditas do Zé Mário que nunca foram editadas. Eu editei o Filho, já 2 discos do Filho. E agora estamos à espera que se crie a Fundação Zé Mário, e só quando a Fundação estiver a funcionar é que, em princípio, poderemos vir a pensar nesse projeto. Vamos ver se consigo, porque há muita gente a decidir, não é? Podem não querer. Eu vou-vos contar este episódio, que é muito giro. Eu tive 7 anos... Eu fui para o tribunal trabalhar e fui convidado para esfiar o Ministério Público em Macau. Pai, cheguei lá e tal, não sei o quê. E comecei a fazer um programazinho para a rádio Macau, que era a única rádio que existia em português. E depois comecei a fazer o programa da Fundação Oriente, que era à tarde, das 6 às 8, chamava-se Café Oriente. E então a Fundação Oriente é que convidava todos os músicos portugueses para ir tocar e cantar a Macau. Portanto, pagava a todos. E, portanto, os músicos vinham sempre ao programa. Sempre ao programa para serem entrevistados. Portanto, eu entrevistei os músicos portugueses quase todos. Desde os Trovantes, sei lá, quase toda a gente. E houve então o dia que me calhou o Zé Mário. Eu não conhecia o Zé Mário, não sei o quê. Eu tenho uma característica que vocês têm que acreditar, que é, para ser um entrevistador, preciso ter 2 características. Ser muito espontâneo e não ter medo. Porque se não tivesse as 2 coisas, não vale a pena ser entrevistador. E depois há quem... mas vais ser entrevistar uma pessoa sobre culinária, tu não sabes nada. Pois não, pergunto. É a única resposta, não é? E então, com o Zé Mário aconteceu isto. O Zé Mário sentou-se no estúdio e eu ia começar a falar, tenho uma questão prévia a colocar. Eu, ok, tenho uma amante. A entrevista começou assim. Eu, ok, vamos falar nisso no fim. Respondi eu logo, não deu hipótese. Pim, 1 hora de conversa com o Zé Mário. É claro que chegámos ao fim, e vocês já sabem qual era a amante, não é? Era a música. Portanto, ele no fim disse, a amante é a música. Ok, tudo bem. Para a entrevista, tudo bem. A seguir é que foi a parte gira. Eu saí do estúdio, parecia um sapo inchado, que aquilo tinha corrido muito bem. Consegui estar a conversar 1 hora com um homem daqueles, tem que correr bem. E aparece-me um senhor da minha frente e disse, desculpe, foi você que entrevistou o Zé Mário? Eu disse, fui, porquê? Eu, assim com um ar de superior, nem sabia que era o gajo. Porquê? É que eu sou irmão dele e eu ouvia as coisas que não conhecia dele. E eu estava inchado, então comecei a planear, tal, a subir. Era o Jorge Branco, acho que é Jorge Branco, que era o da TSF, um dos maiores locutores da TSF, do início da TSF, não sei o quê. Portanto, para vocês perceberem o que é, eu tenho um episódio mais incrível da rádio, foi um programa infantil. Eu não estava eu estava só com os cursores, não é? Estava uma amiga minha a fazer uma entrevista, um programa infantil. Fazia uma pergunta e os miúdos ligavam e respondiam. Somos todos adultos, eu vou dizer como é que aconteceu. Então, estava lá, a minha amiga, e ela... Então, qual é a resposta? Levanta o cursor e do outro lado um puto diz assim, caralho! E ela parou completamente, não conseguia. E eu, que não existia, levantei, eu havia resposta errada. Vamos ao próximo. Estás a perceber? Portanto, espontaneidade.
Completamente. Não, epá, isso é uma característica minha. Não há nada que me faça porque eu não tenho logo as respostas. Mas isso não acho que a pessoa não se compra, não se cultiva. Ou tens ou não tens. E eu tenho, felizmente tenho isso. O que é que eu hei de fazer? Olha, mas mais perguntas então, Sr. Presidente? Ou já acabou as perguntas? Tem. Posso ficar mais vezes, não há problema. Tenho onde dormir ali em Lisboa, portanto. Para ser sincero, acho que ainda não houve nenhuma. Houve alguma coisa que eu não quisesse fazer? Diz-me lá. Lembras-te? Eu acho que não, não é? Até agora eu sou muito teimoso e acho que consegui. Sim. Não, mas consegui fazer, não é? Consegui fazer porque tive financiamento e isso tudo. Mas que eu me lembro de tentar fazer alguma coisa que não tenha conseguido, até agora acho que não. Esse do Zé Mário não sei se vou conseguir, para ser sincero. E explico porquê. Porque a gravação é... Eu nem sei se tenho aqui a gravação, acho que não tenho. Mas a gravação é espetacular e está com qualidade mono, mas gravada diretamente da mesa no minidisco. Mas é uma coisa inédita, meu. Quer dizer, estamos a brincar ou quê? E eu sou muito amigo do Pedro Branco, o filho dele, não sei o quê, e o Pedro, vou pedir ao tal Pinheiro da Silva para ver e tal. E ele diz, isto é mono, não sei o quê. E eu, portanto, falta ainda conseguir essa luta. Mas eu não vou desistir. Não vou desistir. Porque eu acho que aquilo é um documento importantíssimo, importantíssimo. E se tem 2 canções inéditas, e tem uma reportagem fotográfica incrível. De um grande amigo meu que faleceu faz agora este mês 1 ano, em outubro. E a viúva até lá, não lhe pedi ainda, deixei passar agora este tempo, mas vai-me dar as fotografias todas. E eu, quando tiver as fotografias, já tenho alguma coisa, não é? E aí eu chego, olha, vou publicar um livro só com fotografias do concerto. Não há som? Ok, não há problema. E eles vão ficar à rasca. Não faz sentido, não é? Sabendo que há gravação e temos as fotografias todas, que ele ofereceu-me as fotografias em vida. Não me chegou a dar, porque entretanto morreu de repente, mas eu tenho que fazer e vou fazer. E vou conseguir, não tenho dúvidas, não há hipótese. Bom, querem saber quem é que vou editar para o ano então? Vamos a isso. Não posso. Só depois de acabar o programa. Okay. Já agora ele vai acabar. Dizer aqui uma curiosidade. Faz 2 anos que Carlos Paredes foi preso em Coimbra. Sabiam? Dia 26 de setembro. Sabes mais alguns pormenores disso? Não sei pormenores, mas por acaso tinha essa para dizer. Está aqui documentado, até tem a fotografia dele quando foi preso, acho que eu não tenho. Acho que tem aqui. Tenho ideia. Não tenho a certeza, mas tenho ideia que sim. Porque, eu vou ser sincero convosco, eu raramente consigo ler os meus livros. Os livros que eu edito, não tenho tempo. Por acaso o Otávio mandou-me essa boca, que eu escrevia em qualquer lado, não sei o que, assim. E ele disse, vais. Eu disse, quando me reformar? Ele sabe que eu não me vou reformar. Hã? Exatamente. Se me derem uma pena, eu posso levá-la. Não porque eu não acredito nisso, é que quando acabar aqui acabou mesmo, não há mais nada. É a minha ideia, não é? Mas pronto, quem quiser acreditar, tem todo o direito, eu sou respeitador, eu não acredito. Portanto, é aproveitar enquanto estamos cá. Mas eu sabia disso e esqueci-me desse pormenor. Mas pronto, olha, mas é assim, contas comigo para outras coisas, tenho todo o gosto em vir aqui, é um prazer enorme. Porque é o que eu digo, nós estamos aqui, não interessa quantos, mas já viste se as pessoas não estão aqui, não é? E estão aqui e estão a ouvir, e isso é fantástico. Para mim, ontem foi uma noite incrível também, uma biblioteca operária orense também, é engraçado, não é? Operária também, e também centenária. Foi muito giro, o grupo Caramol, que é um grupo de vossas meninas muito bom, que
vai fazer 50 anos agora em 2029 e já, em princípio, vou editar a obra delas, um documentário, livre com documentário vídeo, não sei o quê, já em princípio querem que eu faça isso. E portanto, foi espetacular, espetacular. E estava a casa por acaso, estava mesmo cheia, também a sala era pequenina, muito mais pequena que esta, mas foi muito giro. Publiquei no Facebook as fotografias, os vídeos, pá, foi fantástico. E é isso que nos faz andar aqui, pá. É encontrar pessoas. Ontem encontrei um amigo de Macau, lá. Este amigo e a esposa também já os encontrei o ano passado. Vai fazer agora um ano. Caso não saibam, ficam a saber, não é? Que há uma gravação inédita do Zeca, gravada aqui no Barreiro, em 1967, no Luso Futebol Clube. Então a gravação abre com o Odete Santos a declamar poesia. A seguir vem o Carlos Paredes a tocar, só ele, com o Alvin. E depois, a seguir, o Carlos Paredes acompanha o Odete Santos. Depois vem o Zeca. Bem, mal o Zeca começa a tocar. Era a malta toda, que estava cheio de malta de ferroviária. Assim. Vampiros, vampiros. Tudo gritava vampiros, estava cheio de pidos aquilo. E na assistência estava um senhor chamado Adriano Correia de Oliveira, só que estava fardado da Polícia Militar. Então não podia cantar. E aquilo continuou e não sei o quê. Depois canta uma senhora, não agora o nome, Luísa, não era? De Oliveira, Tiago de Oliveira, não assim. Umas cançõezinhas, não tinha muito a ver com o resto. Depois o Zeca voltou outra vez e, claro, teve que cantar os vampiros. E só se ouvia o pessoal, já não se ouvia praticamente o Zeca. Toda a gente a gritar. Depois, no fim, a direção foi presa, eles fugiram para a parte de trás e eu tive o privilégio de encontrar o senhor que fez a apresentação desse concerto. Foi incrível. A pessoa que apresentou o concerto começa no início a dizer eu ia para apresentar, mas estou só aqui para não sei o quê. Álvaro Monteiro. O Álvaro. E tenho muita pena de não estar aqui hoje a pessoa que me deu o conhecimento desse concerto. Mas teve que também, tal como o Carlos Carvalho, teve que dar assistência em casa à família, que é o meu amigo Fernando da Mota, que é o que está responsável pelo Espaço Memória, mesmo ao pé da hemeroteca do Pacheco Pereira. Foi ele que me deu a conhecer esse concerto, de 67. Que eu não sei se há uma vez... Olha, a pergunta que tu me fizeste é esta a resposta. Não sei se isso vai ser alguma vez editado. Porque para fazer o livro dos concertos inéditos do Zeca já foi muito complicado. Tive 1 ano e meio de negociações com a família e eu faço o que quiserem, pago o que quiserem e consegui. Não interessa quanto é que paguei, foi muito, mas consegui. Mas esse concerto, se calhar nunca se vai editar. Mas já que eu tenha, e podem passá-lo. Eu ofereci, nesse dia lá no Luso, todas as pessoas que lá estavam deixaram o e-mail e eu mandei o concerto para toda a gente, porque também não o podem editar, não é? Mas podem ouvir em casa. Não é? Também podemos fazer isso aqui, se quiserem, arranjamos uma folhinha de papel, ponham lá o vosso e-mail e eu mando para todos o concerto para vocês ouvirem. É uma coisa incrível, fantástica. Pelo menos já ganharam uma coisa hoje. Não é? E é de borla, pá. Bom, É isso mesmo. vamos acabar, não? Quer colocar mais alguma coisa? Não? Há mais alguma questão aí? Sidónio, há uma questão? Jorge? Mais uma? Vem para aqui então. É giro. Opa, é assim, por acaso não falei na Amália, mas também posso falar, porque a minha segunda coleção a seguir aos discos da Fenol é a Amália. Caso vocês não saibam, a Amália gravou, quer dizer, foram editados da Amália a nível mundial, entre disco 78
EPs e LPs, 670 exemplares diferentes. Tenho tudo. Levei anos a fazer essa coleção. E, em princípio, há de ir um dia para a Fundação Amália, não é? Mas vão comprá-la, porque eu gastei... A minha mulher diz que eu tenho um apartamento dentro de casa, porque é o valor da coleção, não é? Porque há discos que ninguém vai conseguir encontrar mais, porque não existem. Saíram discos da Amália em todo o buraco do mundo que vocês possam imaginar. Incrível. Ou seja, o mesmo disco saiu, várias edições em sítios completamente diferentes. E eu, em 2020, no centenário da Amália, editei um livro grande, do tamanho deste, mas para aí com o triplo de páginas, ou o dobro, vá lá, que se chama Amália no Mundo, e que tem todas as capas dos discos todos, e dos discos de 78. Caso não saibam, a Amália gravou pela primeira vez no Brasil, com 25 anos, porque ela já era uma estrela, com 25 anos, mas a maior fadista. É como no futebol, Eusébio, Pelé, tirem esse de fora como a Amália. Esqueçam a Amália e não sei o quê. A maior fadista para mim foi uma senhora chamada Ercília Costa. Uma voz fantástica. Porque o fado, aliás, como ouviram agora esta peçazinha, o fado era diferente. A Amália não é uma crítica à Amália, é uma constatação. A Amália mudou a maneira de cantar o fado porque ela começou por cantar flamenco. Então introduziu aqueles ondulados no coisa que agora, é assim, agora... Pá, e fadíssimo, a gente não sabe o que é que estou a dizer, não é? Que eu detesto isso, pronto. É uma crítica que eu faço. Mas a Amália foi para o Brasil, epá, e quando ouviram a mulher a cantar, meteram-na no estúdio e gravou 8 discos e 78 rotações. Uma editora chamada Continental. Uma parte dessas músicas são flamenco. São músicas de flamenco. Carmencita, Horror Negros, não sei o quê. Hã? Era isso que eu ia dizer. Convidaram a Ercília Costa para ir ao Brasil. E ele disse, estou muito velhota e não sei o quê. Para o Brasil, não. Leva essa miúda que está aí, canta muito bem, que é a Amália. Foi a primeira vez que ela saiu de Portugal. Bem lembrado. Porquê é que ela não tinha gravado antes? Porque o manager não deixava. E porquê é que não deixava? Porque se houvesse discos não iam ouvir lá a Casas de Fados, que era onde ele ganhava o dinheirinho, não é? O resultado, ela veio do Brasil, foi fazer uma digressão à Inglaterra, gravou para a Abbey Road, para a Colômbia. E depois ainda gravou em França, e não sei o quê, e ele aí, tem que gravar. E gravou então para a Melodia, em 51 e 52. Portanto, são muitos discos, eu tenho os discos todos em 78 rotações, e alguns deles até repetidos várias vezes. Portanto, essa é a minha grande coleção. Portanto, eu fiz esse livro, chama-se Amália no Mundo, e tem 2 CDs dentro, que são uma seleção que eu fiz com o autor do livro, que é um rapaz argentino, que é o maior investigador sobre a Amália. Esqueçam os portugueses. Não há ninguém que saiba tanto como eu sobre a discografia da Amália. Eu à conta dele é que gastei o dinheiro. Ele dizia, tens aqui mais um que não tens. E eu ia ao eBay, ou não sei quem, comprava o disco. Foi assim que fiz a minha coleção. E chama-se Ramiro Guinazo, é arquiteto. E então, os 2 discos são seleções de músicas cantadas para a Amália em várias línguas, que se chama Amália no Mundo, e são gravações dos anos 60 todas. E são peças incríveis. E ela canta, por exemplo, o Abril em Portugal, que é uma peça muito engraçada, é italiano, por exemplo. Portanto, é essa a ideia, de fazer coisas diferentes, portanto, editar coisas diferentes. Eu não ando a descobrir, eu estou à espera que venham ter comigo. Que é o que tem acontecido, vocês não perceberam, é o que tem acontecido. Eu, na brincadeira, costumo dizer que tenho um imã, não sei onde é que está. Porque é incrível, pá. A maior parte das coisas, é como digo, são acidentes de vários estilos, como foi. Como é que a Amália em 1920, a Severa em 1920. Portanto, mas isso já é um reflexo de a gente estar a pensar e descobrir agora. Os discos de 1900, como é que é possível ninguém em Portugal saber, nenhum académico sabia que tinha havido uma sessão de gravação de 1900. Ninguém. E os discos, vieram 2 discos parar à minha porta de minha casa, em Vila Verde. Como é que é possível? Digam lá. Agora já tenho 8, atenção. Portanto, descobri noutros sítios. Aí já fui eu à procura. Encontrei em Estremoz, na minha terra, numa feira de velharias, em Lisboa,
numa coisa ali, uma ruazinha ali ao pé de Martim Muniz, ia à procura de discos e apareceram mais 2, no outro dia mais 2. E tenho 8. Mas agora é pouco importante ter esses 8, mas são peças únicas, não é? Cá em Portugal. E não sei se haverá mais noutros sítios, mas há muita coisa para fazer. Eu não vou procurar nada, quer dizer, pode surgir uma ideia de qualquer coisa, mas não sei, não faço ideia. Ainda há a hipótese dos cilindros, porque já sabemos onde estão. Não, a sério. Então, e são muitos de música portuguesa, portanto, anteriores a 1900. Se esse meu amigo fizer um bom leitor novo, o Isaac, chama-se Isaac Raimundo, é da Universidade de Aveiro, no Departamento de Comunicação e Arte, onde eu estou. Quer dizer, eu estou lá porque eu doei a minha coleção dos discos da Ferrol e doei à Universidade de Aveiro. E então, na altura, o reitor era uma pessoa fantástica e pronto, eu doei a coleção e ele então deu-me o título de professora auxiliar convidado e não sei o quê, contrato a 0. Eu disse, eu não quero ganhar nada. Também não tenho que ficar a fazer nada. Portanto, tenho um título, mas não serve para nada. Mas pronto, então o Isaac é uma joia de rapaz, pá, e ele está com esse projeto. Ele vai candidatar ao projeto. Portanto, esse projeto já existe, a ideia. Portanto, ele vai se candidatar a uns fundos quaisquer, pois quer que eu seja eu a editar. Mas eu já nem... É só deixar fazer, depois fazer a edição. Pá, e com fotografias dos discos, dos cilindros, isso... Pá, eu sei que isso não tem uma grande repercussão a nível nacional e há poucos... se calhar vendem-se poucos. Eu estou pouco preocupado com isso. Pá, a minha vida está arrumada, não é? Os meus filhos trabalham, os dois estão bem, felizmente, na vida. Tenho a minha vida arrumada, pá. Tenho dinheiro para comer todos os dias. O que é que eu quero mais? Não é? Pronto. Parar é que não. Porque isso é morrer. Se eu me sentar a ver televisão, ainda por cima o Benfica está-me a jogar. Por acaso ganhou hoje 2-1, não é? Vá lá. Mas e então... Então, em 2026, qual é o livro que vai ser editado? Não, em 2026... Já desligaste o rádio? Não? Pois é, não posso dizer. A conversa da mesma. Hã? A rádio continua. Sempre? Não há compromissos publicitários, portanto a rádio é por nossa conta. Não, mas eu não posso revelar ainda esse plano. Ali é privado, eu posso-vos dizer, mas agradeço que não divulguem, então. Não, é uma questão de honra. É assim, já tenho a garantia de que posso. Não há retrocesso. O livro está a ser escrito, já tenho as garantias que vai ser. E vai ser. Vocês vão adorar, vou já dizer. E não sei se haverá mais outro desse género, mas pronto. Mas eu já revelei ontem, mas foi sem rádio. Mas pronto, estão satisfeitos? Então... Daqui a 2 meses ou 3 meses, estamos cá outra vez. Ah, sim, isso é fácil de convidar. Já agendado. Sim, senhora. Em janeiro de 2026. Dia 11 vou estar na Quinta do Conde, eu não sei o sítio certo, como é que se chama o sítio onde nós vamos. Não tenho aqui. É o Carlos Carvalho que organiza. Vamos falar então deste livro e do outro livro do Zeca, que é aquele que está ali fora, aquele de capa vermelha, que é onde ele analisa a obra completa do Zeca, disco a disco, a história do Zeca, todo disco a disco. Essa é uma obra fantástica. Então, obrigado e boa noite. Obrigado.